Você também tá não perturbe? Tá. Pode ir. Pai, Senhor Anderson, tá aguardando alguns minutinhos o pessoal entrar aí, tá bom? Pai, Senhor Pastor, nós vamos dar um tempinho pro pessoal chegar aí, mais uns 2 minutos aí a gente já começa, tá bom? Te exaltamos, Senhor Jesus. Te louvamos, Cristo Senhor. Só a ti adoraremos. Me seja, Senhor Cíntia, exaltado entre as nações. Vamos aguardar dar umas 10h05, aí eu já começo, tá? Pra gente não perder muito aí. Pai Senhor, para quem está entrando aí. Vamos fazer uma oração, gente? Amém? Vamos orar e o pessoal for entrando aí, eu queria que vocês fossem cumprimentando, chamando aí para estar participando com a gente do estudo. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque estamos na Tua presença. O Senhor nos deu mais um dia e nós estamos aqui esta manhã para compartilharmos um pouco mais da Tua Palavra e o nosso pedido é que o Senhor venha realmente nos abençoar, que o Senhor venha nos direcionar nesta manhã, que Teu Espírito Santo, Pai querido, seja a nossa inspiração e que cada um de nós, Pai querido, sejamos realmente edificados pela Tua Palavra, abençoados pela Tua presença. E desde já, mais uma vez, agradecemos pelo dia, por estarmos na Tua presença e que o Teu Espírito Santo esteja conosco. Pai, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém?
Irmãos, nós estamos estudando nesses dias a carta de Paulo aos Coríntios, né? Nós estamos ainda na primeira carta. Nós não vamos seguir exatamente uma cronologia certinha, né? Capítulo 1, 2, 3, em sequência, né? Mas nós vamos estudar toda a carta de Paulo. Nós vamos compartilhar hoje falar um pouco a respeito de dois capítulos, né? Capítulo 2 e o capítulo 4. Então eu quero te pedir para você que está com a sua Bíblia em casa aí, abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. Nós vamos ler no capítulo 2, amém? Alguns versículos, para nós darmos o início aí, amém? 1 Coríntios 2, 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque, se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Amém? Irmãos, Paulo ele começa a falar com a igreja de Corinto, ele manda esta carta, por quê? Porque ele começa a identificar alguns problemas muito sérios, alguns até bastante graves dentro da igreja de Corinto, que estava estabelecida em Corinto. Então Paulo, quando ele envia essa carta, ele quer, na verdade, trazer, né, algumas instruções para essa igreja, e quer exatamente mostrar para eles o caminho de uma mudança de postura, uma mudança de comportamento, porque eles estão realmente, de fato, se perdendo, né, por conta da maneira como eles vinham vivendo, vinham se comportando, né, diante de Deus, diante das pessoas. E aí Paulo começa a falar agora a respeito da sua pregação. Paulo começa a falar agora a respeito do grande objetivo da sua pregação, do foco da sua pregação. E é importante nós entendermos aqui o que está sendo falado por Paulo, porque nós estamos, por exemplo, vamos trazer isso para a nossa realidade dos nossos dias hoje. Nós vamos encontrar aí, nós temos hoje dentro da igreja, né, dentro do meio evangélico, muitos grandes oradores, pessoas com vasto conhecimento, a nível geral, eu não estou falando apenas da Bíblia, mas pessoas instruídas, pessoas letradas, pessoas que leem bastante, que têm uma base teórica bastante abrangente, e isso, se usado de maneira correta, isso, se for utilizado dentro da pregação do Evangelho da maneira correta, da maneira certa,
isso tem um resultado. Mas se isso for usado da maneira incorreta, da maneira com objetivos que não sejam, como eu posso dizer, genuinamente cristãos, com objetivos que não sejam o de realmente de glorificar a Deus com a própria, através daquilo que faz, né? Seja pregando, seja cantando, seja no trabalho, enfim, não importa. Se nós usarmos tudo isso que adquirimos a nível de conhecimento, a nível de vivência de vida, se nós fizermos de tudo isso a prática, né, de se cumprir nas nossas vidas, o versículo da palavra do Senhor diz assim, olha, tudo que forem fazer, sejam em obras ou palavras, que isso seja feito para a glória do Senhor, que seja feito como quem faz a Deus. Então isso teria nas nossas vidas, traria para as nossas vidas um benefício muito grande, traria para as nossas vidas realmente um crescimento, né, em sabedoria, em graça, em entendimento da palavra do Senhor. Só que Paulo aponta isso aqui dentro da igreja de Corinto como um problema. Por quê? Porque chegou um momento onde homens, né, com bastante habilidade na oratória, com bastante habilidade na maneira de falar, na maneira de, de, de ensinar, de palestrar, eles começaram a usar todo este conhecimento, mas com um objetivo que não era genuíno, que não era exatamente firmado na palavra do Senhor, que não tinha, né, como grande objetivo abençoar as pessoas, trazer as pessoas para perto de Deus, mas o objetivo era exatamente o de se autopromover, de o objetivo ele não era cristão, ele era pessoal, vamos dizer assim. Né? Então, esses homens, com muito conhecimento, com muito entendimento de algumas coisas, usavam esse conhecimento para persuadir as pessoas, para trazê-las para o seu lado, vamos dizer assim, mas o resultado disso era muito ruim, por quê? Porque estava causando dentro da igreja de Corinto, principalmente, uma ruptura muito grande, um distanciamento dessas pessoas no que diz respeito à vida com Deus, à vida cristã. E aí Paulo começa a falar que, olha, que o nosso evangelho não consista nisso, em palavras persuasivas. Hoje nós temos uma gama de possibilidades e a internet, por exemplo, ela nos dá muita facilidade para adquirir conhecimento. Se ela for usada de maneira correta, se ela for usada da maneira coerente, a internet ela tende a nos dar, como eu já disse, uma gama muito grande, né, de perspectivas e de conhecimento a nível de qualquer assunto, a nível geral, né, de tudo. Mas isso tem o seu lado positivo, como também tem o lado negativo, porque e é fato isso. Você olha hoje para dentro da igreja, e aí eu estou falando da igreja no sentido global, né, em todos os aspectos dela, nós vamos encontrar hoje, infelizmente, igrejas muito grandes, lideradas por homens e mulheres com muito conhecimento, com muito entendimento de uma série de coisas, mas igrejas que ao longo dos anos vêm perdendo a característica, vêm perdendo realmente a referência. E qual tem que ser a referência da igreja? É o que diz Paulo aqui no versículo 2 do capítulo 2 que nós lemos, né? O versículo 2 diz, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E olha para as nossas mensagens, para as nossas pregações. Fala-se muito pouco de Jesus, fala-se muito pouco da obra de Cristo, fala-se muito pouco do Cristo crucificado. Por quê? Porque isso não rende, isso não vai trazer, por exemplo, o retorno
que na maioria das igrejas, infelizmente, se busca hoje, que é o retorno financeiro. E por que isso? Porque nós estamos formando megas igrejas, igrejas muito grandes, mas o fato delas serem muito grandes, isso vai gerar também uma despesa absurda. E para você conseguir dar conta de tudo isso, você precisa de dinheiro. E aí é que entra o grande problema, né? Porque aí começa a se usar de todos os meios possíveis para que você consiga acumular um montante financeiro para você conseguir manter toda essa estrutura. O problema é que isso tem feito com que a igreja vá, ao longo dos anos, perdendo terreno, vá perdendo a característica que ela não poderia perder, que é parecer-se com Cristo, que é ser realmente uma igreja que é a imagem de um Cristo crucificado que ressuscitou ao terceiro dia, e ele tem que ser a nossa mirada, ele tem que ser o Deus a quem nós vamos servir, adorar e glorificar o tempo todo e por toda a eternidade, não é? Então Paulo fala muito a respeito disso. Olha, falei sabedoria entre os perfeitos, mas não uma sabedoria humana, mas Paulo fala de um homem e uma mulher que faz a escolha certa. E qual é a escolha? Se aproximar de Deus, conhecer a sua palavra, conhecer as suas características. Alguém que tem isso como grande objetivo da sua vida. Qual é? Eu preciso me aproximar de Deus, saber quem Ele é, entender como Ele se comporta, entender as suas palavras, entender, ter, né, dentro de mim a ciência de que nós estamos servindo um Deus que Ele é, sim, extraordinário, que Ele é, sim, poderoso, que Ele é, sim, amor, mas Ele é um Deus que tem critérios. O Deus que nós servimos e adoramos, Ele tem critérios. Não, não é um Deus que conduz as nossas vidas de qualquer maneira, mas Ele é um Deus que tem critérios muito bem estabelecidos, que tem uma maneira de agir e de se comportar muito bem estabelecida, e que nós não podemos simplesmente olhar para Deus e imaginar que servindo Ele de qualquer forma, servindo a Ele de qualquer maneira, toda a benevolência de Deus e as bênçãos do Senhor estarão estabelecidas sobre as nossas vidas. Isso não é verdade. Amém? E Paulo fala aqui exatamente sobre isso. Olha, existe da parte de Deus um objetivo de se revelar a nós, de se apresentar a nós, sabe? Eu vou ler alguns textos aqui ainda, só que tem um versículo aqui que eu acabei de ler, eu quero ler novamente, muito conhecido, mas muito pouco compreendido, né? O versículo 9 diz assim: Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Esse versículo é um versículo muito citado dentro da igreja, né? Toda hora a gente ouve alguém falando a respeito dele. Olha, porque aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, são as coisas que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Mas a Bíblia diz assim que o homem espiritual, a mulher espiritual, o homem que tem uma vida diante do Senhor e que quer se aproximar de Deus, a Bíblia diz que Ele nolas revelou. Talvez aquilo que Deus preparou para você, preparou para mim, preparou para nós, vai ser para aquele que não entende, para aquele que não conhece Deus, para aquele que não está disposto a renunciar a si mesmo, a viver uma vida realmente santa, uma vida realmente sincera, íntegra e verdadeira diante do Senhor,
para todas essas pessoas, o Evangelho ainda é uma coisa obscura. O Evangelho ainda é uma realidade distante, é uma realidade a ser conquistada. Mas a Bíblia diz que para aquele que tem o Espírito Santo de Deus, para aquele que vive segundo a vontade do Senhor, para aquele que tem como preocupação e como prioridade na sua vida estar perto de Deus, conhecer a Deus, a Bíblia diz que ele nos revelou estas verdades, estas coisas que para o homem que perece está oculta, mas para aquele que é de Deus não está. Há da parte de Deus uma disposição e também uma disponibilidade para nos revelar estas verdades. Então, para você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um crente em Jesus Cristo, que tem como prioridade se aproximar de Deus, estar perto dele, fazer parte do reino, fazer parte da realidade do Evangelho, estas coisas Deus não vai deixar oculta para você. Aquilo que Deus preparou, aquilo que o olho humano não consegue enxergar, aquilo que o ouvido humano não consegue ouvir, aquilo que a mente humana não consegue alcançar, sabe? No espírito, o homem espiritual, ele entende. Ao homem e à mulher espiritual, isso é revelado da parte do Senhor, porque há da parte de Deus uma disposição de se revelar a mim, se revelar a você. Mas Deus não se revelará a homens e mulheres que não assumiram um compromisso primeiro com Deus, primeiro com a sua palavra, o compromisso de servir ao Senhor com alegria, o compromisso de ter diante de Deus uma vida reta, uma vida sincera, uma vida santa. A Bíblia diz que nós temos que ser santos como Ele é santo, é santificai-vos. É santificar a vida o tempo todo, ou seja, ficar cada dia mais longe do pecado, cada dia mais longe da iniquidade, a cada dia mais longe do erro e mais perto de Deus e mais perto do acerto. Nós somos pecadores, nós sabemos disso. Essa, infelizmente, é a nossa realidade, mas o homem e a mulher de Deus que se propõe a viver uma vida no Evangelho, ele vai todos os dias tentar se afastar. Ele vai todos os dias tentar ficar longe do pecado, se distanciar desta realidade que nos distancia de Deus. Irmãos, nós não podemos esquecer, e isso nunca pode deixar de ser uma referência para mim e para você. A Bíblia diz que os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e o Senhor. Não existe isenção de culpa e também não existe isenção de, como eu posso dizer, de distanciamento de Deus quando eu peco. Porque parece que ao longo dos anos, o que nós observamos dentro da igreja é que é como se Deus ele começasse a fazer concessão com relação a alguns pecados, concessão com relação a algumas atitudes que nós temos, que nós sabemos está fora do padrão que Deus estabeleceu para a igreja. E parece que ao longo dos anos, algumas coisas que antes era pecado, algumas coisas que antes era errado, algumas coisas que antes não era permitido a igreja fazer, a igreja executar, parece que hoje em dia já não é mais. Mas isso não é verdade. Este é o grande engano que o diabo tem conseguido implantar dentro da igreja. Porque aquilo que era pecado lá, quando Jesus pregou, é pecado hoje. E aquilo, vamos trazer para perto, aquilo que era pecado há 20 anos dentro da igreja, é pecado hoje. Aquilo que era pecado há 30 anos dentro da igreja, também continua sendo pecado agora. Parece que deixou de ser. Porque algumas práticas que a igreja não tinha, ela tem hoje. Alguns padrões de comportamento que se tornou muito comum hoje dentro do meio evangélico, e parece que está tudo bem. Não, isso aqui não tem problema, aquilo ali está... Não se preocupe que isso não vai trazer nenhum dano. Traz sim, porque a Bíblia diz que o nosso Deus, ele continua sendo o mesmo. E aquilo que Deus considerava valor há 30 anos atrás, é valor hoje também. Aquilo que Deus considerava errado lá atrás, continua sendo errado hoje.
Quem mudou não foi Deus que nós servimos e adoramos. Quem mudou fomos nós. Nós mudamos. Nós, por conta da iniquidade, a Bíblia diz assim que por se aumentar a iniquidade, o amor esfria. Então o nosso amor se esfriou. Amor por quem? Pelas pessoas? Amor pela família? Amor pelos amigos? Não, o amor por Deus. É deste amor que a Bíblia está dizendo. Consequentemente, eu vou amar menos os outros. Consequentemente, eu vou ter mais dificuldade para viver realidades do Evangelho, como cuidar do próximo, como perdoar, como exercer a comunhão dentro do corpo. Olha para a igreja nos nossos dias, como nós dissemos no último estudo, que Paulo também vem admoestar a igreja de Corinto, que tinha o mesmo problema, que era o problema da comunhão, que era o problema de estar junto, era uma igreja que estava completamente dividida. Não é muito diferente do que nós estamos vendo nos nossos dias, porque essa divisão ela acontece no âmbito de ministérios, igrejas que estabelecem as suas convicções, e aí nós vamos nos dividindo em tribos, aqui, ali e acolá, mas ela também se reflete dentro de congregações, especificamente falando de uma congregação, onde a gente não consegue se entender, a gente não consegue andar junto. E por que tudo isso acontece? Exatamente pelo fato de que nós, parece que ao longo dos anos, quando eu falo nós, eu falo a igreja, né, os evangélicos, não só no Brasil, mas infelizmente no mundo inteiro nós vamos encontrar esse problema. Fomos fazendo ao longo dos anos concessões. E exatamente esse é o resultado. E por que eu estou dizendo isso? Porque esse é o resultado de um evangelho que ele vem sendo meio que modificado, a maneira de se pregar o evangelho dentro da igreja, e nós deixamos de pregar dentro de uma revelação do Espírito, deixamos de pregar dentro de um entendimento, de um do poder de Deus, da graça do Senhor, e passamos a pregar o evangelho de palavras que, na maioria das vezes, são palavras humanas, resultado de sabedoria humana, resultado, por exemplo, de conhecimento científico. E o resultado disso é uma igreja que ela foi deixando ao longo do tempo de ser uma igreja espiritual e vem se tornando uma igreja humana, uma igreja carnal, e por conta disso ela é carente de revelações da parte do Senhor, e ela a cada dia ela vem se tornando mais e mais carnal e menos espiritual. E a culpa e o grande causador de tudo isso é exatamente o evangelho que é pregado dentro da igreja. E Paulo fala, olha, que o nosso evangelho não consista em resultado de sabedoria humana, mas ele precisa ser o resultado de uma manifestação do poder de Deus que se manifesta dentro da igreja. Ou seja, a Bíblia precisa ser a fonte do evangelho que nós pregamos. Não pode existir outra fonte. Como eu já disse no início, eu posso até ser alguém que vai ler bastante, que vai adquirir conhecimento, que vai buscar conhecimento em muitas coisas, mas a base, o centro de tudo precisa ser a palavra do Senhor. Aquilo que vai conduzir a nossa vida, aquilo que vai conduzir a igreja, precisa ser genuinamente a palavra de Deus. Paulo diz aqui no versículo 12, olha, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Vocês estão entendendo? Então, a base do nosso evangelho, a base da nossa conduta dentro da igreja, a base das nossas mensagens que devem ser pregadas,
ela precisa ser absolutamente espiritual, ela precisa ser proveniente da palavra do Senhor. Talvez eu possa usar um exemplo físico, um exemplo natural, para que talvez aquele que acabou de chegar, talvez aquele que ainda é novo na fé, e ele consiga ter uma compreensão mais abrangente de um texto bíblico, mas a fonte de todas as coisas não pode ser outra senão a palavra do Senhor. E eu acho interessante que tem algumas coisas que parecem ser problemas novos dentro da igreja, mas a igreja estava apenas começando aqui. Nós estamos falando do início da igreja, do começo, sabe, do nascimento dela, nos seus primeiros anos. E esses problemas que eles se mantiveram, né, dentro da igreja ao longo de todos esses anos. Eles já existiam desde o seu início, desde o seu começo. E eu quero chamar a tua atenção para isso, porque a Bíblia diz assim, aqui no versículo 15, Paulo diz assim: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Se você decidir pela sua vida, por ser um homem espiritual, uma mulher espiritual, acredite nisso, porque esta é uma verdade da palavra do Senhor. Deus vai te dar condições de discernir todas as coisas. Porque Paulo ele começa a falar aqui a respeito daquilo que Deus ocultou aos príncipes. No mesmo capítulo aqui que nós estamos lendo, Paulo fala sobre isso. Algumas verdades espirituais Deus ocultou aos sábios, mas ele revelou aos pequenos. Então, não importa se você conhece muito ou se você conhece pouco. Não importa se você é uma pessoa letrada ou se você não é. Não importa se você tem uma faculdade ou se você tem o ensino primário. Se você tiver dentro de você a ação direta do Espírito Santo de Deus, Deus te fará compreender todas as coisas. O Espírito que em nós habita hoje, o Espírito Santo de Deus, ele conhece as entranhas de Deus, ele conhece os segredos de Deus, porque ele é o próprio Deus, ele faz parte da Trindade, e a vontade maior de Deus é que nos seja revelada todas estas verdades. Como nós lemos aqui, está assim oculto para aquele que perece, está assim oculto para aquele que não entende, para aquele que não conhece Deus, mas não para nós, não para a igreja. Qual é o seu grande objetivo dentro do Evangelho? Você realmente quer crescer para entender melhor a palavra do Senhor, para estar mais perto dele, para conhecer de maneira mais ampla, mais plena todas as verdades do Evangelho? Então se distancia do pecado, meu irmão, porque a única maneira de nós conhecermos melhor a Deus, a única forma de nós estarmos mais perto dele, a única maneira de nós conseguirmos, através do Espírito Santo, ter maior entendimento dos mistérios do Senhor, das grandes revelações implícitas na palavra dele, é nos distanciando do pecado. Porque se você entende que cometer esse ou aquele pecado não tem problema, você está absolutamente enganado. Porque a Bíblia é muito clara quando ela fala a respeito disso. Ela diz, olha, o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Então tome este cuidado dentro da sua vida. Não deixe o diabo enganar você, dizendo para você, seja por intermédio de pastores, seja por intermédio de profetas, seja por intermédio de apóstolos, bispos, não importa quem vai dizer isso para você. Não deixe que estes homens e estas mulheres que vêm com uma oratória extraordinária, uma oratória bonita, tentar mostrar para você que não, isso aqui não tem problema, aquilo ali Deus vai deixar para lá. Mentira, Deus não deixará para lá. A verdade da palavra do Senhor é esta: se eu peco, se você peca, quando nós pecamos, Deus se distancia.
Na verdade, Deus ele permanece no lugar dele. Eu me distancio. Eu fico mais longe. Porque Deus não vai compactuar com o pecado. Nunca. Em momento algum, em situação alguma. E nós não podemos perder essa referência para as nossas vidas. A única forma de eu me aproximar de Deus é eu me afastando do pecado. E a única maneira de eu conseguir me afastar do pecado é me aproximando de Deus. É interessante isso, né? Porque se eu me distancio das verdades da palavra do Senhor, eu vou me aproximar do pecado. Mas se eu me aproximo das verdades do Senhor através da Bíblia, através da palavra, eu vou me distanciar do pecado e, consequentemente, me aproximar de Deus. O caminho é este, não existe outro caminho. Porque hoje parece que mudou, né? Basta você participar de um culto, basta você fazer parte, talvez, do ministério, exercer alguma função dentro do corpo, seja ela, né, principalmente se ela for uma função de destaque, e está tudo certo, e está tudo resolvido. Não, não é isso. Isso não é verdade. Eu posso ser um grande pregador, eu posso ser um grande ministro de louvor, ministro de dança, eu posso ser um grande profeta, eu posso ser, sabe, alguém que está realmente destacado dentro do meio evangélico e eu estar completamente longe de Deus. Eu estar completamente distante da verdade do evangelho e a Bíblia e Deus nem me conhecer, Deus nem fazer conta de mim. Aí talvez você pergunte, mas como assim? E por que Deus usa? Porque trata-se da palavra do Senhor. E aí Paulo, ele fala, Paulo também nos ensina que não importa qual seja a motivação pelo qual o evangelho será pregado, importa que ele seja pregado. Porque a palavra de Deus sozinha, ela vai exercer a sua função. E a Bíblia diz assim que toda palavra enviada da parte de Deus, ela não volta para ele vazia. Antes, ela cumpre o propósito pelo qual ela foi enviada. Então, a palavra enviada da parte de Deus, ela vai encontrar em algum momento, ela vai encontrar uma terra fértil, e quando ela encontrar essa terra fértil, ela vai germinar essa terra e ela vai produzir. Então, Deus, quando ele envia uma palavra, ele tem um propósito e ele sabe, e a Bíblia nos dá esta garantia de que o propósito que Deus estabeleceu com aquela palavra que ele enviou, e não importa qual foi o meio pelo qual essa palavra foi dita, não importa o meio pelo qual essa palavra foi pronunciada, ela cumprirá o seu propósito, porque ela não depende, a palavra de Deus para se cumprir não depende de mim, não depende de você, depende da vontade de Deus. Então, se você quer ser um homem de Deus que se aproxima dele, com quem Deus conta, se distancie do pecado, se distancie da iniquidade, do erro e se aproxime de Deus através da palavra do Senhor. E ao Espírito de sabedoria e graça se manifestará em você, se manifestará em nós, e ele nos fará conhecer os segredos e os mistérios do Senhor. E aí você passa a se tornar um homem e uma mulher diferenciado, diferenciada. Eu gostaria ainda, né, de falar um pouco. Vamos ler no capítulo 4, aqui ainda de 1 Coríntios, né? Vamos ler o capítulo 4, eu quero terminar ainda falando sobre isso hoje ainda. Eu vou ler o primeiro versículo, depois nós vamos pular e ler alguns outros aqui. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Você percebe aqui esse conselho de Paulo? Paulo olha para a igreja e ele diz assim, olha, que os homens, as pessoas que vão nos ouvir, as pessoas que vão ouvir a nossa mensagem, que vão olhar para as nossas vidas, que vão nos observar, que eles nos enxerguem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Você consegue perceber
a nossa responsabilidade aqui dentro do Evangelho, a sociedade que está nos observando, que está nos olhando, que também nos ouve, eles precisam nos enxergar, eles precisam nos ver como ministros de Cristo, ou seja, nós somos parecidos com Ele, mas somos também dispenseiros dos seus mistérios. Ou seja, nós temos conhecimento da vontade de Deus, da verdade de Deus, através do Evangelho. A igreja, que é igreja, o homem, que é homem de Deus, a mulher, que é mulher de Deus, conhece a palavra do Senhor. Entende a palavra do Senhor. Porque nós somos dispenseiros dos mistérios do Senhor, dos segredos de Deus. As coisas do Senhor, as coisas relacionadas a Deus e a sua palavra, elas não são para nós um mistério, elas são para nós realidade. O homem que se aproxima de Deus, ele conhece, ele entende. A ele e a ela, a eles, no caso, são revelados os mistérios do Senhor. São dispensados sobre eles as verdades do Evangelho, aquilo que para o homem carnal é oculto, para nós não é. Se eu e você nos comportarmos e agirmos como homens espirituais, como pessoas que se distanciam do pecado e se aproximam de Deus, os mistérios do Senhor para nós são realidade, não são mistérios. Amém? Eu quero ainda ler aqui um texto, queria que você, no capítulo 4 ainda, Paulo fala um pouco sobre a realidade que ele vivia. Paulo fala um pouco sobre... Hoje usa-se muito aquele termo, pagar o preço. Mas Paulo fala muito sobre, por conta da guerra espiritual, todo o sofrimento que isso foi gerado. E aí eu quero ler com você aqui, no capítulo 4, vamos ler a partir do verso 10. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós, sábios em Cristo. Nós fracos, e vós fortes. Vós ilustres, e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa. E nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até o presente, temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoestando-vos como meus filhos amados. Porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Paulo fala de uma realidade aqui que hoje a igreja ela não quer encarar e ela não quer viver. Porque se você... Vamos voltar um pouco lá atrás e nós vamos perceber lá esta igreja, no seu nascimento, todo o sofrimento que eles encararam por amor a Cristo e por amor ao Evangelho. E aí você vai perceber que eles passaram por coisas que para nós hoje elas são até inimagináveis, não é? Guerras que eles enfrentaram, sofrimento que eles enfrentaram, que eles eram realmente absurdos, né? Esses homens foram apedrejados, esses homens foram considerados a escória da sociedade,
eles foram jogados dentro de arenas para serem devorados por leões. Enfim, o sofrimento que estes homens viveram, Paulo fala aqui, né, de sofrer injúrias e no momento em que são injuriados, eles bendizemos, perseguidos, sofrendo, blasfemados, mas na hora que foram blasfemados, ou seja, que foram levantadas as calúnias e as mentiras contra a igreja, eles estavam lá orando, rogando ao Senhor, pedindo misericórdia, considerado o lixo da sociedade, considerado a escória da sociedade, só que homens que tinham um amor por Cristo, um amor pela palavra do Senhor, que tinham firmado com Deus um compromisso tão sério, um compromisso tão abrangente, que nada, absolutamente nada, afastava estes homens e estas mulheres da presença do Senhor, nada afastava estes homens e essas mulheres da pregação verdadeira e genuína do Evangelho. E qual era o Evangelho que era pregado? Cristo crucificado. O Cristo que morreu, que ressuscitou ao terceiro dia e que está, desde então, preparando o lugar para que nós estejamos com Ele por toda a eternidade. Qual era a essência deste evangelho pregado pelos apóstolos e pela igreja quando ela nasceu? A essência do evangelho era Cristo. Quem ele é, como ele se comporta e o que ele ensinava. Cristo. A essência do evangelho pregado pela igreja quando ela nasceu era Cristo. A essência do evangelho que nós vamos pregar e que nós devemos viver deve ser Cristo. Não palavras persuasivas, não palavras cheias de conhecimento e de sabedoria humana, não, mas palavras inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, palavras que revelam Cristo aos homens, palavras que revelam o Salvador, que revelam as verdades do Senhor, os valores de Cristo, que revelam realmente a natureza de amor, de fidelidade de Cristo. E eu quero te chamar nesta manhã para você, em nome de Jesus, entender isso. O nosso Evangelho, ele precisa ser verdadeiro. A nossa vida, ela precisa ser a expressão da verdade de Deus através do Evangelho. E eu quero te convidar, em nome de Jesus, para você olhar, leia lá os evangelhos e observe o Cristo que nós servimos e adoramos, como ele agia, como ele se comportava, as palavras que ele dizia, o que ele ensina através da sua palavra e através da sua conduta, através do dia a dia. Como ele tratou questões que são diretamente relacionadas à nossa vida. Jesus, ele nos ensina a respeito de absolutamente tudo o que faz parte da vida humana. Se você observar os evangelhos, você vai perceber que Jesus, enquanto ele se manifestou aqui como homem, o objetivo maior de Cristo era nos ensinar a viver, nos ensinar a se comportar, nos conduzir no que diz respeito a tudo. Então, olha, pega a tua Bíblia e não simplesmente leia sem entendimento, leia sem um objetivo, mas observe as palavras de Cristo, observe o seu comportamento, observe como ele agia, como ele se manifestava, e aí nós vamos entender de maneira plena, de maneira clara, qual é a maneira como que nós precisamos viver e agir nesta terra. A igreja, ela precisa resgatar, a igreja do século XXI, ela precisa resgatar valores, ela precisa resgatar comportamentos que sejam completamente inspirados
sejam completamente direcionados pelos ensinamentos de Jesus. É por isso que Paulo, em uma das suas cartas, ele diz assim, olha, mesmo que eu mesmo, lá em Gálatas, Paulo fala sobre isso, mesmo que eu mesmo venha aqui e pregue a vocês um outro evangelho, desconsidere. Não ouça. Se eu, que estou aqui pregando hoje para você, vier pregar outro evangelho, não me ouça. Por quê? Porque a essência da igreja precisa ser, deve ser, o tempo todo, Jesus Cristo. E não pode ser outra coisa. Não pode ser outra coisa. O objetivo do homem e da mulher que se aproxima de Deus, que se converte à realidade e à verdade do Evangelho, precisa ser conhecer a Deus, se aproximar dele, se parecer com Cristo, se parecer com ele nos pensamentos, nas palavras, no comportamento do dia a dia, na condução dos negócios, na condução de toda a sua vida. A nossa vida precisa estar, a nossa inspiração para viver deve ser Cristo. Porque hoje parece que muitas coisas chamam a atenção do homem, e principalmente de homens e mulheres que estão dentro da igreja. Porque de repente eu olho e eu vejo alguém que hoje é rico, que hoje é milionário, e que de repente tem uma casa linda, tem um carro, né, caríssimo na garagem, e aí a gente olha e admira isso e admira aquilo, como há alguns dias a maneira como a igreja vinha se comportando a respeito, por exemplo, do presidente da República. A Bíblia diz que nós temos que orar pelas autoridades do nosso país, mas a referência da nossa vida, do nosso dia a dia, precisa e deve ser o tempo todo Jesus Cristo. E aí, quando eu olho para Cristo, é completamente diferente do que parece a igreja buscar nos nossos dias. Porque eu não vejo glamour, eu não vejo, fisicamente falando, humanamente falando, nada relacionado à fama, a status, mas o que eu vejo é um homem de comportamento simples, de atitudes simples, objetivas, mas que tinham um poder extraordinário de gerar vida nos outros. E que nós, enquanto Igreja do Senhor, sejamos estes homens e mulheres que a nossa conduta, o nosso comportamento vai gerar vida em quem nos observa. Onde as pessoas vão de fato ter uma vida plena, onde as pessoas de fato vão encontrar em nós equilíbrio, vão encontrar em nós características que vão fazer com que elas repensem o seu comportamento, repensem a sua conduta, repensem os seus pensamentos e passem, sabe, a ter uma vida diferente. Por quê? Porque ele olhou para mim, olhou para você, olhou para a igreja, olhou para aqueles que servem a Cristo e entenderam, olha, ele vive melhor do que eu, ela vive melhor do que eu. Ele encontrou um equilíbrio de comportamento, de conduta, de vida que eu quero para mim, que eu preciso para mim. Mas hoje a igreja já não chama mais a atenção nesse sentido. Sabe por quê? Porque o comportamento da igreja ele é muito parelho, ele é muito semelhante àquele que não conhece a Deus. Aquele que não teve contato com esse Jesus Cristo da Bíblia, que nós o conhecemos. Somos muito mais parecidos com o mundo hoje do que éramos lá atrás, quando nós éramos observados e olhados e éramos considerados homens e mulheres diferentes. Por quê? Porque éramos crentes. Ah, você é crente, eu sou crente. E a pessoa automaticamente percebia a diferença. Automaticamente percebia a mudança de postura, a mudança de vida, a mudança de comportamento. Mas hoje não é assim. Nós vamos encontrar e escolher a dedos pessoas que ainda são consideradas
diferenciadas só pelo fato delas dizerem: eu sou um crente em Jesus Cristo. Então eu estou te chamando nesta manhã exatamente para nós compreendermos isso, porque Paulo fala, olha, que o nosso evangelho, ele não seja o resultado de uma conduta natural e humana, mas que ele seja o resultado de uma grande revelação de Deus a nós através do conhecimento de quem é Jesus Cristo e de uma vida que se parece com Ele. Revelações do Senhor através do seu Espírito Santo. E aí nós vamos ter a estrutura que estes homens aqui tiveram, de sofrer todo tipo de atrocidade, de sofrer todo tipo de adversidade, mas permanecer firme, permanecer como instrumento do Senhor. E em todo o tempo, a conduta deles, o comportamento deles, as palavras que eles proferiram, elas traziam edificação, elas revelavam a Cristo, elas geravam vida na vida das outras pessoas e todo mundo queria aquilo. E mesmo eles sendo mortos nas arenas, mesmo sendo degolados, mesmo sendo apedrejados, mesmo sendo considerados pelos magistrados daquele tempo, pelos os ditos, pelos príncipes, pelos sábios, porque essa igreja incomodava demais estes homens, mesmo eles sendo considerados pelos os nobres, a escória da sociedade, ainda assim todos queriam a vida que eles tinham. E quem ingressava nesta igreja era tão impactado pela presença de Deus, era tão impactado pelo mover do Espírito Santo de Deus, que as pessoas entravam e elas estavam dispostas a encarar qualquer coisa, inclusive a morte, para poder pregar o Evangelho. E a nossa geração precisa ser novamente envolvida por esse mover de Deus, por essa ação do Espírito Santo, onde eu e você, todos nós, vamos estar dispostos a ir até as últimas consequências em prol do Evangelho, a ir até as últimas consequências em prol de glorificar o nome do Senhor e fazer com que esta palavra seja pregada, seja propagada e ela cresça e ela expanda por toda a sociedade. Que nós sejamos envolvidos, irmãos, por esta paixão por Deus, por este amor ao Evangelho. Que nós sejamos, em nome de Jesus, impactados por uma ação tão poderosa, tão direcionada, tão forte do Espírito Santo sobre nós, onde nada vai ser mais importante do que isso. Ser homens e mulheres de Deus, pregadores do Evangelho, homens que vivem a revelação do Evangelho e que estão dispostos a qualquer coisa para que a minha vida, para que a tua vida, para que as nossas vidas, elas sejam realmente um instrumento que Deus vai usar para que o nome dele seja glorificado e a vida de Deus seja propagada em toda a terra. Amém? Nosso tempo acabou e eu espero que Deus te dê um dia abençoado. Na semana que vem nós estaremos aqui, mas provavelmente nós teremos um pouco de dificuldade na próxima semana, que tem aí a eleição. E aí nós vamos definir ainda se vamos ter ou não estudo no próximo domingo, amém? Mas enfim, que Deus abençoe você. Mais tarde nós estaremos na igreja cultuando ao Senhor. Permaneça na presença do Senhor. E queira se aproximar de Deus, se distanciar do pecado. Porque só assim, irmãos, só assim nós vamos fazer alguma diferença. Amém? Que Deus abençoe vocês. Até mais tarde. Amém.